Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que pensa ser. Eu vou compartilhar com vocês sobre algumas experiências pessoais sobre atração, manifestação, frequência, vibração, pensamentos. Basicamente isso. Eu já vivenciei isso e vivo basicamente isso, né? E conforme eu vou estudando, até porque faz parte da minha área, estudar um pouco mais sobre a mente, sobre essas questões de comportamento e tudo, aprofundando mais, querendo obter mais informações de forma concisa, né, de forma coerente. Então, eu pude perceber algo que é interessante, inclusive que tem a ver com o dia a dia de cada pessoa. Por exemplo, o sonho. A gente convive hoje em dia com uma realidade que está sendo bem comum. Não era para ser normal, vamos dizer assim, mas é bem comum. É você acordar, pegar o celular e começar a ver o TikTok, ver o Instagram, o Reels, né? Ver os shorts. E isso traz um efeito dopaminérgico. A mente da gente acaba obtendo muita informação, onde a gente acaba não concentrando naquilo que a gente tem como ponto, como foco ou como alvo, porque a gente passa muita informação para nossa mente, informações que de certa forma poderão ser úteis, mas na grande maioria são inúteis. E o impacto que a gente tem através disso é no final do dia, quando a gente vai dormir, quando a gente vai sonhar. Porque naquele período que a gente está no sonho, é engraçado que a gente sonha com as coisas aleatórias. Mas o que chama atenção é que quando você vai notar por que você sonhou aquilo, que todo mundo se pergunta, mas por que eu sonhei isso? Porque geralmente tem pessoas que não sonham tanto, ou se sonham não lembra, mas quando a pessoa lembra do que sonha, ela fica perguntando, mas por que eu sonhei isso? Mas a pessoa concentrar um pouquinho, ela vai perceber que ela viu algo que ela não deu tanto valor, mas impactou para que aquele momento ocorresse, que é o momento do sonho. E é interessante porque isso está muito a ver com a quantidade de informações que a gente obtém durante o dia, com a quantidade de informações que a gente acaba absorvendo para si. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Por exemplo, quando você convive no trabalho, quando eu digo convive, é basicamente você viver dentro do trabalho, você só visita a sua casa. Você vivencia aquilo o dia todo, então, consequentemente, é normal ou é comum que isso acabe afetando a sua noite. E você acabe sonhando com a operação, acabe sonhando com o seu trabalho, com as pessoas que estão à sua volta. Ou então, se você tem um sonho, as pessoas que você vai se lembrar no seu sonho são pessoas que convivem mais com você, ou que de certa forma você acabou vendo no trabalho, mas assim, é alguma pessoa ali, daquele meio. E pode ser até que você não tenha intimidade, mas é uma pessoa daquele meio. Ou que você acabou conhecendo por intermédio de alguma pessoa do seu trabalho. É basicamente assim. E isso me levou a refletir um pouco sobre como a gente sofre as consequências disso e como as crianças sofrem também essas consequências, porque hoje em dia as crianças elas acabam acordando e aí ali começa a chorar, alguma coisa assim. Aí o que que você faz? Você liga a TV ou você dá o celular para ela se aquietar um pouco e ela fica absorvendo uma quantidade de informações. Às vezes você coloca um desenho educativo, às vezes não. Às vezes ela fica vendo vários vídeos no Shorts e aquilo cria uma sensação de imediatismo. Você vê até que a criança ela é mais um pouquinho apressada, é um pouquinho mais estressada, vamos dizer assim, mas é pela quantidade de informações que ela absorveu. Se isso acontece com a gente, que somos adultos, imagine com a criança. E o impacto que isso gera na gente, por exemplo, na noite, que a gente acaba sonhando, ok? E é interessante que quando a gente tem um foco, a gente tem um alvo daquilo que a gente quer, por exemplo, tem pessoas que têm o alvo de crescer na empresa, tem pessoas que têm o foco ou têm o objetivo de alguma realização, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto, sei lá. Essa pessoa, ela consequentemente acaba vendo vídeos sobre aquilo. Por exemplo, se você quer ter um celular legal, você começa a ver vídeos sobre aquele celular. E é interessante que você passa a ver vídeos só daquele celular. E, consequentemente, somente começa a vibrar aquilo, começa a atrair aquilo. Eu vou dizer porque aconteceu comigo, por exemplo, tinha um celular de uma marca aí, que era a sensação do momento. E eu não tinha dinheiro no momento para ter esse celular. Com o tempo eu acabei adquirindo o celular, porque eu comecei a ver muitos vídeos sobre e claro, nem sempre acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Às vezes demora um tempo, mas quando você começa a vibrar aquilo, você começa a ver com frequência aquela casa que você quer tanto, aquele apartamento ou aquele carro que você almeja. É interessante como você
acaba atraindo aquilo que você quer. Ou quando você tá se sentindo muito frustrado no seu trabalho e de repente você pensa que as pessoas estão contra você. E é interessante que parece que as pessoas realmente se voltam contra você. E aí você fica criando várias paranoias na cabeça, às vezes nem é isso. E às vezes acaba ocorrendo porque você tá vibrando aquilo, você tá atraindo aquilo pra você. Eu tô falando porque isso aconteceu basicamente comigo. Funcionou como uma experiência, mas com uma experiência em que sentido? No sentido de que, e como eu sou formado em psicologia, querendo ou não, a gente gosta de fazer uns testezinhos básicos, às vezes com a gente mesmo. Mas o que acontece? Na maior parte das vezes, eu consegui algumas coisas de forma inconsciente. Ou seja, sem ter aquela informação concisa. Por exemplo, hoje eu tenho essa informação, eu sei o que acontece, como funciona e tudo. Mas na época, embora eu estivesse me formando ainda, o conteúdo que a gente consumia era voltado para outra finalidade. E aí, as demais coisas que ocorriam na vida da gente, de forma consciente, a gente vai fazendo no tipo, no impulso, né, aleatoriamente. E é por isso que eu sempre reforço: leia livros, busque informações, procure assistir vídeos falando sobre o assunto que você almeja. Por exemplo, se você quer aprender mais sobre gestão, aprenda mais sobre disciplina, vê vídeos que aborde esse tema. Se você quer se qualificar mais, faça algum curso e tal, enfim. Mas tem pessoas que só vivem e não querem essa parte da evolução, não querem crescer e tal, não querem, tipo, obter mais conhecimentos importantes, só conhecimentos aleatórios. Voltando aqui pro nosso raciocínio. Então, o que acontece? Eu, por muito tempo, vibrei algo negativo no trabalho. E, cara, foi incrível. Foi incrível porque parece que tudo conspirou para que aquilo ocorresse. Assim, eu tava tão frustrado com o que estava acontecendo que eu sentia que as pessoas não estavam gostando mais de mim, que as pessoas estavam pegando no meu. E onde eu ia, acontecia isso. E às vezes não era nem as pessoas em si, eu acho que era mais o que eu pensava. E quanto mais eu pensava nisso, parece que estava piorando. Foi tanto que eu tive que pedir demissão, porque aquilo estava afetando. Tudo bem que não vou dizer que as pessoas eram maravilhosas, não. Mas, às vezes, a maior parte dos problemas que a gente obtém não é por conta das outras pessoas, é por causa da gente mesmo. É como a gente deixa aquilo afetar a gente. E isso sobre afetar tem muito a ver com o que a gente pensa. Por exemplo, aquela pessoa agiu de má fé com você. Bom, como isso te afetou? Ah, isso afetou, não foi nada legal, realmente. Mas amanhã é um outro dia e a gente toca o barco pra frente. Ok, você superou aquilo. Mas quando você não supera, você fica remoendo aquele pensamento, parece que vem outro pensamento, e aí vai gerando mais outro pensamento que vai ligando os pontos. E no final você acaba se frustrando, você acaba se ofendendo com qualquer coisa, você acha que as pessoas estão lhe caçando. E é incrível, porque parece, você sente isso e acaba acontecendo isso. Porque você vibrou aquilo, você atraiu aquilo, porque você estava pensando muito naquilo. Eu costumo pensar que, por muitas vezes, a gente coloca energia em coisas erradas ou em coisas que não vão nos trazer um retorno financeiro, um retorno de qualidade de vida ou qualidade mental. Por exemplo, quando você está querendo atrair aquela pessoa que você gosta, aquela moça ou aquele moço, o que você faz? É incrível que você começa a ver foto dela ou dele, você olha e, tipo, fica admirando. Todo status ou tudo stories que aquela pessoa posta, você fica babando, fica olhando assim, poxa. E é incrível porque parece que de repente aquela pessoa ela vai assim se sentindo atraída por você. Mas isso parece até mágica, mas acaba acontecendo, porque você vibrou aquilo, você atraiu aquilo. Claro, isso não quer dizer que vai ser algo duradouro, que algo vai dar certo, mas que você vai conseguir aquele objetivo. E por isso que você precisa ter uma mentalidade forte em relação a algumas coisas. Por exemplo, se acontecer um problema, você tem que ter uma mentalidade forte para resolver aquele problema. Se você acabou atraindo aquela pessoa, você precisa entender o que você precisa fazer para poder permanecer com aquela pessoa. Claro, isso aqui eu falo mais pro solteiro, né? Que tá namorando, esquece. Ou que tá casando aí, esquece. Mas, por exemplo, se você quer conversar com algum CEO de alguma empresa, ou se você quer ser sócio de alguma organização, de algum negócio, você começa a visualizar aquilo. É por isso que a gente vê muitas pessoas que conseguiram isso. E vou dar um exemplo disso contando a história de Edwin C. Barnes. Ele foi sócio de Thomas Edison, ali naquele período industrial onde o mercado estava ficando interessante, na época da industrialização. E o que acontece? Ele colocou na mente que ele seria sócio de Thomas Edison. E quando ele foi para a cidade onde funcionava toda a fábrica de Thomas Edison, a empresa dele, ele chegou lá como se ele já fosse sócio. E daí ele passou num período, mais ou menos 5 anos por aí, ele ainda não havia se tornado sócio, mas ele não desistiu porque a mente dele ainda estava forte em relação àquele pensamento que ele tinha desde o início, de que ele seria sócio. E aí,
É interessante como ele vibrou tanto aquilo que acabou ocorrendo. Ele ficou responsável pela venda de uma máquina de ditado de Thomas Edison. É interessante que, a princípio, eles não queriam dar chance para ele, mas ele pegou e disse: "Não, me dê a chance que eu vou fazer". E aí ele foi lá e conseguiu vender. E aí ele conseguiu vender mais do que o previsto e daí se tornou sócio de Thomas Edison. Quando eu falo sobre pensamento, necessariamente não quer dizer que vai ser logo ou que vai demorar muito. Vai depender muito de muitos fatores, mas se você tem um posicionamento forte e tem convicção daquilo que você quer, consequentemente você vai alcançar. E, bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se vocês querem conteúdo mais voltado para esse tema, já deixa nos comentários aí e eu trarei mais conteúdos a respeito disso, tá bom? Então, até mais. Valeu!